meu nome é Camila, do Camila Passador e Handmade, e hoje eu trouxe um tutorial para vocês dessa guirlanda maravilhosa, gente, de flores, que ficou muito fofa. Ela é super simplesinha de fazer, a gente pode montar e fazer o desenho que a gente quiser com as flores. Eu utilizei aqui os fios Amigo Love, que tem uma cartela de cores enorme e é um fio muito maravilhoso. E este fio aqui, que é o fio Sonhar, que ele tem este brilhinho. Vou deixar todas as referências, tudo anotadinho para vocês aqui. O melhor de tudo é que ela foi feita para que a gente faça agora um enfeite de Natal. Mas vocês podem utilizar, por exemplo, essa guirlanda também para outras ocasiões. Fazendo outras opções de cores nas flores, a gente consegue utilizar essa guirlanda para portas em outras épocas fora o Natal, além de fazer também para porta de maternidade, porta de quarto, fica muito legal. E ela é muito fofa, gente, vocês vão amar fazer, uma delicinha. Então já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, já deixem o seu like, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar e não se esqueçam de se inscreverem no canal das linhas corrente. E é isso, gente, bora fazer! E aqui eu separei um bastidor de aproximadamente 25 centímetros. Aqui, caso vocês queiram saber, eu estou utilizando, ele tem mais ou menos um centímetro, não chega a ser 1 centímetro de largura. Mas a gente pode trabalhar também, caso vocês não tenham essa base circular desta forma, ou de madeira, vocês podem substituir por um pedaço, por exemplo, de papelão, um papelão mais firme, ou um plástico mais firme, algo que seja durinho, que a nossa guirlanda consiga ter esse formato redondo que fique duro. A sugestão é que vocês coloquem um prato, risquem em volta para fazer o desenho, podem pegar um prato um pouquinho menor e desenhar para fazer o contorno. Então aqui o tamanho vocês podem escolher maior ou menor para a guirlanda e podem também usar essas outras alternativas aí para substituir, seja de papelão ou algum outro material que seja um pouco mais firme. E ela pode não ser tão fina. Nós podemos deixar ela, inclusive, um pouquinho mais grossa. Trabalhar da mesma forma que nós vamos fazer, porém, em bases um pouquinho mais grossas, de 1 centímetro até uns 2 centímetros, mais ou menos, ela fica legal nesse modelinho que nós vamos trabalhar. E eu vou começar a incluir aqui meu fio no meu círculo. Eu estou utilizando aqui o fio Amigo Love, nesta cor verde, que é a 229, e eu vou trabalhar com fio duplo. Então, vou utilizar 2 fiozinhos. Então, separei um pouquinho, um pedaço de fio e estou utilizando também o fio do novelo. Então, aqui, com os 2 fiozinhos, eu vou trabalhar com a agulha número 5 e eu vou primeiro prender o meu fio aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é segurar essa pontinha e eu vou prender aqui no bastidor primeiro. Então, vou dar uma voltinha, vou virar o fio, só vou girar ele sobre o fio do novelo e deixar essa pontinha aqui pra cá. Agora, eu vou pegar, segurar aqui essa pontinha que eu deixei, vou laçar aqui embaixo, passar por baixo, trazer aqui por cima, laçar e fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo e aqui nós só vamos preencher um ponto do lado do outro. Conforme eu puxo, olha, eu coloco bem rente do ladinho mesmo do ponto que eu estava puxando, para que ele fique bem apertadinho. Laço, ó, não deixo espacinho e já faço o ponto baixo. Venho aqui do lado, ajeito o fio. Quanto mais retinho o nosso fio ficar, se ele não ficar torcidinho, mais bonitinho ele fica na hora de estar preenchido. É um detalhe que faz diferença.
no trabalho final. Então, ó, nós só vamos preenchendo com pontos baixos, um do lado do outro, para o nosso detalhe ficar de correntinhas aqui da cabecinha do ponto ficar aqui para cima. E os nossos fiozinhos todos preenchidos, olha, bem bonitinho aqui na parte onde ele aparece. Então, é só isso, nós vamos preencher dando a volta aqui em pontos baixos. Procurem dar a mesma tensão para a laçadinha, para que eles fiquem todos juntinhos e bem uniformes, ó, um do lado do outro. Essa parte aqui da guirlanda é só isso pra gente preencher aqui. Vou dar toda a volta aqui dessa mesma forma, em pontos baixos. A minha argola aqui já está toda revestida. E aqui agora eu cheguei perto de onde nós começamos. Então, lembra aquela giradinha que eu dei? Para não ficar nenhum biquinho aqui, eu vou soltar esse fiozinho aqui e vou puxar ele aqui para trás. Aqui, se houver necessidade, ó, eu incluí já todos os pontos. Não há necessidade de preencher com mais nenhum. Mas se fosse o caso, após soltar esse, vocês poderiam prender aqui, preencher mais um ponto ou dois, quantos fossem necessários para cobrir. O meu já cobriu tudo aqui, agora eu já posso cortar o meu fio. Vou puxar os fiozinhos para fora. E aqui nós vamos fazer o fechamento, um fechamento invisível. Então, vou fazer o fechamento aqui neste pontinho que eu tenho aqui. Então, como se a gente estivesse continuando ele aqui. Para isso, eu vou utilizar aqui a ajuda de uma agulha menor. Estou utilizando aqui a agulha 3,5 para me auxiliar. Eu vou vir aqui neste Vzinho que eu tenho aqui. Vou colocar aqui de trás para frente, assim. Vou puxar meu fio lá para trás e vou voltar aqui dentro do mesmo lugar de onde meu fio saiu. Então, deixa eu virar aqui, para vocês conseguirem ver aqui. Então, o meu fio saiu daqui, eu vou passar por dentro deste nozinho e por dentro do Vzinho de onde saiu o ponto, ou melhor, o fio. Volto o fio aqui para dentro. E pronto, aqui eu simulei, eu continuo, né, com os meus Vzinhos, como se eles estivessem continuando. Tô puxando aqui, ele não tá retinho, mas aqui, gente, tá retinho na peça, tá? É que eu tô virando ele assim, mas, ó, ele fica certinho. E agora, esses fiozinhos aqui atrás, eu vou passar esse fiozinho aqui que eu comecei aqui pra perto. Vou dar 2 nozinhos, bem aqui na pontinha mesmo, aqui atrás. E essas pontinhas eu só vou esconder um pouquinho aqui por trás, para um lado e para o outro lado, e vou passar a colinha. Passei aqui os fios, um para cada lado. A cola que eu estou utilizando é a Pega 1000 para artesanato. Ela tem a secagem bem rápida. Eu vou passar um pouquinho aqui nessa ponta, só para não ficar soltando essa pontinha. E nessa outra aqui também, por baixo aqui deste fio e cobrir. E aqui agora eu já posso cortar as minhas pontinhas. E agora está pronto essa parte revestida, a parte da minha guirlanda. Agora, para a folhinha, eu vou utilizar a mesma cor, verde, 229 do Amigo Love. Vou laçar aqui sobre o meu dedo, passar a agulha. Estou utilizando aqui a agulha número 4 agora. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro, puxar para frente, puxar os 2 fios para trás. Prendi o fio aqui na minha agulha, agora nós vamos fazer correntinhas. Eu vou fazer aqui no total de 18 correntinhas. Então, 1, 2,
fiz 18 correntinhas, agora eu vou fazer uma correntinha a mais, que é a correntinha de virada. Então, vou ficar com 19 e vou voltar a trabalhar nesta daqui. Então, ó, tenho essa na agulha, pulo essa e venho nesta próxima. Então, pego ela aqui e vou fazer ponto baixíssimo. Então, passo por dentro deste e por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. Venho pro próximo ponto, na próxima correntinha, pegando a alcinha de cima também, e vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima correntinha, mais um ponto baixo. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto meio alto. Então, eu laço, coloco aqui dentro, trago pra cima, fico com 3 laçadas na agulha, tiro todas de uma vez. Na próxima, laço e vou fazer um ponto alto. Então, trago a laçada pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Agora, eu volto a fazer um ponto meio alto no próximo. Venho na próxima correntinha, ponto meio alto. Na próxima, ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. E na próxima, um baixíssimo. Aqui está uma sequência. Agora, nós vamos repetir esta mesma sequência. Então, vou começar pelo ponto baixíssimo. Vou fazer 2 pontos baixos, um em cada correntinha. Então, 1, 2. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto meio alto. No próximo, ponto baixo. Mais um ponto baixo. E um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a minha sequência. Ficou neste formato. Porém, agora, nós vamos voltar do outro lado. Então, aqui onde eu tenho um nozinho, eu vou passar o nozinho para baixo, vou jogar ele para cá. Nós vamos fazer a mesma sequência, só que agora um ponto na frente do outro. Então, aqui onde eu tenho baixíssimo, eu vou voltar a fazer um outro baixíssimo. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui para cá. Então, ó, faço outro baixíssimo aqui. No próximo, ponto baixo. Nós vamos repetir a mesma sequência, um na frente do outro, ó. Ponto baixo, agora é ponto meio alto. Ponto alto, sobre ponto alto. Ponto meio alto. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixíssimo, baixíssimo, outro ponto baixíssimo. E aqui, gente, eu vou repetir a sequência também até o final. Então, ponto baixo, mais um ponto baixo, um ponto meio alto. Um ponto alto, ponto meio alto, ponto baixo, mais um baixo e um baixíssimo aqui na pontinha onde nós começamos, um baixíssimo. Aqui está pronta a nossa folhinha. Aqui, eu vou fazer aqui agora, para finalizar, eu vou fazer só mais uma correntinha aqui na ponta para puxar o meu fio. Ela vai desaparecer, essa correntinha. Já podemos cortar. Então, ó, aqui eu puxo bem, ó, só para ela fazer esse biquinho e desaparecer aqui. E aqui eu tenho a pontinha inicial, onde nós começamos. Estes fiozinhos aqui, nós apenas vamos esconder aqui por trás da nossa folhinha. Aqui por trás, eu passo aqui por dentro e corto, tá? Então, essa é a sequência
da nossa folhinha. A gente faz a mesma sequência por 4 vezes. A gente faz ela aqui, faz aqui, depois vira o trabalho, faz ela aqui embaixo, depois aqui embaixo. Sempre um ponto, o mesmo ponto na frente do ponto que nós trabalhamos. E aqui a quantidade de folhinhas nós vamos fazer na quantidade que vocês desejarem para colocar aí no trabalho. Podem pôr bastante ou podem pôr um pouquinho menos. Agora nós vamos fazer aqui a nossa florzinha. E para o miolinho da flor, eu estou utilizando este fio aqui, que é um fio que tem um brilhinho lindo, que é o fio Sonhar. E para começar, eu vou utilizar também a agulha número 4 e nós vamos fazer um anel mágico. Então, o laço sobre o meu dedo, passo por baixo deste fio, por cima deste outro, trago aqui para cima dando uma giradinha e laço novamente esse fio, fazendo uma argolinha. Feito aqui o meu anel mágico, agora nós vamos incluir aqui dentro do anel mágico pontos baixos. Então, laço, trago para cima, laço, tiro as duas. Fiz aqui um ponto. Venho, faço outro ponto baixo e eu vou completar aqui com 7 pontos baixos. Então, 7 cabecinhas dessa daqui que vão se formando com o ponto baixo. Fiz aqui 7 pontos, vou fechar meu anel mágico, então vou puxar essa argolinha, esse fiozinho menor que eu tenho aqui, para que a gente possa fechar aqui a nossa argolinha. Vou vir aqui na primeira cabecinha que eu tenho, então neste primeiro vezinho que eu tenho aqui, vou pegar as 2 alcinhas deste vezinho. Peguei aqui as 2 alcinhas. Agora eu vou laçar e fazer ponto baixíssimo. Então, passo por dentro desta e passo por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. E aqui agora, ó, meu fiozinho está saindo daqui. Estão vendo aqui, esse daqui foi o ponto que eu fiz. Eu tenho esse pedacinho aqui e eu tenho esta outra cabecinha. Eu vou trabalhar nesta cabecinha aqui, tá? Não nessa pontinha aqui que a gente puxou baixíssimo. Eu vou pegar só nessas 2 alcinhas aqui e vou fazer um ponto baixo, faço um ponto baixo e eu já vou marcar aqui, que é o meu primeiro ponto. Então, aqui, ponho o marcador, que é o meu primeiro ponto. Venho aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto baixo. Então, vou fazer aqui nesta rodada 2 pontos dentro de cada ponto, dentro de cada cabecinha dessa, 2 pontos baixos também. Então, se eu tinha 7 pontos, agora eu preciso finalizar com 14 pontos. Então, completem aí o de vocês até o final. Cheguei aqui ao final com meus 14 pontos, já posso cortar o meu fio. Cortei aqui meu fio, vou puxar para fora. Vou pegar agora aqui a agulha número 3 para ajudar aqui a fazer esse acabamento. E aqui onde eu tenho este meu fiozinho, foi o primeiro ponto que a gente fez. Nós vamos passar por cima deste, fazendo uma cabecinha para ele. Então, deixo ele aqui para eu saber. Neste próximo que eu tenho aqui, eu vou pegar as 2 alcinhas, vou puxar o meu fio aqui para trás e vou voltar por dentro de onde ele saiu. Então, passando aqui por dentro do nozinho de trás e mais aqui do vezinho de onde o fio saiu. Então, passo por cima aqui. Agora que eu já posso até soltar o marcador para ficar mais fácil aqui, a gente fechar o ponto. Então, laço, passo por dentro. E aqui a gente volta a simular, olha, fazendo uma cabecinha para esse ponto que a gente tinha marcado, que era o primeiro. Então, aí, façam a continha de vocês, marquem aí, contem, a gente precisa ter 14 cabecinhas no total, para as nossas pétalas darem aqui certinho, tá? Então, fazendo o fechamento dessa forma, ele fica certinho, mas confiram aí o de vocês para não dar errado depois. Aqui a gente vai fechar, dar 2 nós, ou melhor, 3 nozinhos. O primeiro eu não vou apertar muito e os outros 2 eu já posso apertar com força, tomando cuidado para não repuxar o ponto, tá? E aqui, como a gente vai colar, a gente não precisa fazer o acabamento escondendo por dentro. Se vocês preferirem, podem fazer,
Mas como a gente cola ele na peça, a gente procura colar do lado onde está aqui o nozinho. Então, é só a gente prender muito bem, dar os nozinhos bem fortes, aí a gente já consegue cortar o fiozinho aqui. Ó, não tão rente, deixa uma pontinha, mas para não aparecer aqui no trabalho. Então, aqui, gente, ó, fiquei com 14 pontos. Vou mostrar para vocês que a gente precisa continuar com 14. Então, ó, aqui onde eu marquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então, 14 pontos, ele vai formar assim esse círculo. Vou usar agora aqui o Amigo Love vermelho. E aqui eu posso escolher qualquer lugar para começar na minha pétala. Eu vou escolher uma cabecinha aqui, pegar as duas alcinhas, vou trabalhar com a agulha número 4 novamente. Então, pego as duas alcinhas aqui da cabecinha, laço, puxo aqui para frente uma laçadinha, passo o fio menor por cima do fio maior, apenas para não soltar, laço o fio do novelo e faço aqui uma correntinha. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. Vou ficar com duas. Agora, eu vou laçar 2 vezes o meu fio, porque nós vamos trabalhar ponto alto duplo. E eu vou vir aqui na próxima alcinha, onde eu tenho aqui as 2 alcinhas, e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu puxo aqui a laçada, laço, vou tirar 2 de uma vez, e laço, vou tirar mais 2. Seguro aqui na agulha. Então, eu faço eles incompletos. Este fio aqui, este ponto que nós fizemos agora, ele vai ser maior do que as 2 correntinhas que nós temos mesmo. A intenção é essa, tá? Então, ela vai ter uma altura um pouco maior mesmo, tá? Esse ponto aqui, ele vai dar uma alongadinha, mas não pode ser muito, tá? Então, a gente, depois, quando for fazer a finalização, vocês vão perceber que é justamente para que a pétala ela faça esse movimento assim, de ficar côncava. Estão vendo? Ela não fica reta, ela faz esse movimento aqui pra frente. Então, a intenção é essa mesmo. Então, é por isso que aqui são só 2 correntinhas para começar mesmo e um ponto alto duplo, que é um ponto bem maior do que as 2. Aqui agora eu vou dar mais 2 laçadinhas, vir dentro do mesmo ponto, fazer outro ponto alto duplo incompleto. Então, laço, vou tirando de 2 em 2, seguro na agulha. Laço 2 vezes e vou fazer mais um. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Agora sim, eu tenho os 3 pontos altos duplos incompletos e mais minhas correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio e tirar somente as 3 laçadas dos pontos altos duplos. Então, 1, 2, 3... e saio antes aqui. Dou uma inclinadinha aqui no meu trabalho, ó, saí antes aqui, agora eu laço e vou tirar as 2 laçadinhas de uma vez. Tirei as 2 laçadas, vou fazer uma correntinha e agora eu vou vir aqui nesta alcinha de cá. Estão vendo que eu tenho aqui esta laçadinha que eu acabei de fazer, que é a da correntinha, eu tenho esta alcinha e esta outra aqui. Eu vou pegar nesta alcinha aqui e vou fazer ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dessa e por dentro dessa. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas, venho no próximo ponto e vou fazer ponto baixíssimo. Aqui, ó, podem puxar bem o fio para ele encostar aqui e faço ponto baixíssimo. Terminei uma pétala. Uma está pronta. A gente vai ter no total 7 pétalas. Aqui eu vou fazer mais uma com vocês. Então, faço 2 correntinhas, 1, 2, laço 2 vezes, venho no próximo ponto e aqui eu vou incluir os 3 pontos altos duplos. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, seguro na agulha. Laço 2 vezes, venho dentro do mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Tiro as 2, ó, eles são incompletos, eu seguro eles na agulha. Não finalizo a última laçada. Tiro 2 e tiro 2. Deixa eu puxar meu fio aqui. Fiquei com 3 na agulha
dos pontos altos, vou tirar só os 3 e sair antes aqui da laçadinha. Dou aquela inclinadinha, laço, tiro as 2, faço uma correntinha, venho nesta laçadinha aqui, ó, tem essas 2, eu venho nesta, pego ela aqui, faço baixíssimo, passando por dentro desta, e agora 3 correntinhas, 1, 2, 3, e fecho com baixíssimo no próximo ponto. Daqui mesmo já começo as 2 correntinhas para a próxima pétala. Então, completem aí o de vocês, nós precisamos ter 7 pétalas. Cheguei aqui ao final da minha pétala e fechei com ponto baixíssimo exatamente no primeiro ponto que nós começamos, de onde nós saímos aqui as correntinhas, no mesmo lugar nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. E aqui o fechamento nós vamos fazer exatamente como nós fizemos na nossa carreira anterior, na carreira circular, com o fechamento invisível. A gente vai puxar o fiozinho aqui para cima, cortar e fazer o mesmo fechamento. Agora aqui para o nosso laço, eu vou laçar aqui, prender a linha na agulha, e nós vamos trabalhar aqui 10 correntinhas. E agora eu vou pular as 3 primeiras correntinhas, então não conta a laçada da agulha, tenho 1, 2, 3, venho aqui na 4ª e vou fazer um ponto alto a partir daqui. E vou completar com pontos altos até o final aqui da minha correntinha. Terminei, fiquei aqui com meus 8 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, que são equivalentes à altura do meu ponto. Vou virar aqui pro lado de dentro e vou fazer mais 7 pontos altos. Então, essas correntinhas já são equivalentes a este primeiro ponto. Eu venho aqui no próximo e vou incluir mais 7. E aqui agora eu vou fazer o meu 8º ponto. Aqui eu vou pegar, não logo na primeira correntinha, eu vou pegar nessa do meio aqui para deixar mais retinho o nosso trabalho em pontos altos. Fiz aqui os meus 8 pontos novamente. Então, agora aqui, a partir daqui, nós vamos subir aqui o nosso laço em carreiras de ida e volta, sempre começando com 2 correntinhas, vira o trabalho. Aqui as correntinhas já são equivalentes ao primeiro ponto e eu completo aqui com mais 7. Então, toda a carreira eu preciso ter 8 pontos altos no total. Nós vamos fazer carreiras de ida e volta até o tamanho que eu vou falar para vocês. Eu subi aqui por 16 carreiras, o que me deu um total em centímetros de 15 centímetros. Então, vocês, pode ser que tenham um ponto diferente do meu, eu fiz aqui um total de 15 centímetros, se baseei mais pelos centímetros. E de largura, ele ficou com 4 centímetros de largura. Então, terminando aqui as minhas carreirinhas neste tamanho, eu vou juntar a pontinha na outra para a gente poder juntar aqui as 2 pontas. Vou colocar aqui a minha agulha logo nesse primeiro pontinho que eu tenho aqui e na pontinha aqui desse primeiro ponto que eu tenho. E nós vamos trabalhar aqui em pontos baixíssimos, apenas para unir mesmo as 2 pontinhas. Então, vou fazendo um baixíssimo a cada ponto. Passo por dentro desta, venho aqui nos próximos pontos, ó, pegando os 2 ladinhos e faço baixíssimo. Terminei de unir aqui as pontinhas. Aqui agora, este fio que eu vou deixar uma quantidade aqui para eu poder enrolar o meu lacinho. Se não for suficiente, a gente pode depois puxar mais um pouquinho do fio e passar por cima. Mas vou deixar aqui uma quantidade aqui considerável, porque eu quero deixar um pouco mais grossinho antes de cortar. Então, eu vou aproveitar esse mesmo fio que já está aqui, ó, e vou só passar aqui por dentro para soltar, puxar todo esse pedacinho que eu deixei aqui para fora para enrolar. Eu vou puxar, passar por dentro agora aqui desse ponto.
Passei todo o meu fiozinho aqui por dentro. Agora eu vou deixar o lacinho aqui no meio, essa parte onde nós fizemos a costura, nós vamos deixar aqui no meio, bem certinho no meio, e nós vamos fazer assim, esse movimento aqui com o dedo. Põe o dedo aqui no meio e aperto as pontinhas, que é este modelo aqui, é esse o desenho que eu quero que fique do meu laço. E aqui eu já vou começar a enrolar aqui um pouco mais forte. Essa outra pontinha que nós temos, deixem ela aqui sem esconder, para a gente depois conseguir amarrar, aproveitar ela mesmo que é da peça, para conseguir amarrar. E aqui eu só vou dar voltas o suficiente para deixar no tamanho que eu quero que fique aqui o meinho do meu laço. Depois que eu terminei de enrolar meu laço, eu já posso cortar o meu fio. Ó, do pedacinho que eu tinha deixado, ainda sobrou um pouquinho. E agora aqui, eu vou dar 2 nozinhos bem fortes. E aqui agora está pronto o nosso lacinho. Aqui é só a gente ajeitar, ó, deixar ele mais cheinho, né? Apertando ele pra cá. E aqui na frente já está certinho, alinhadinho. Agora, para a parte de baixo do nosso laço, nós vamos novamente também começar com correntinhas. Então, prendo aqui na agulha. E aqui eu vou fazer um total de 55 correntinhas, ou vocês podem fazer aí também pela medida. Medir, ao invés de fazer a quantidade de correntinhas, façam pelo tamanho em centímetros. Eu vou fazer aqui 26 centímetros. Fiz aqui 26 centímetros em correntinhas, nas minhas deram 55 correntinhas. E agora aqui a mesma coisa, não considera essa laçada que está na agulha, vou pular 3, então 1, 2, 3, vou vir na quarta, e a partir aqui da quarta, pego aqui na alcinha e vou fazer pontos altos. Aqui eu só vou preencher o meu cordão de correntinhas com um ponto alto sobre cada ponto até a pontinha das correntinhas. Cheguei aqui no final das minhas correntinhas e aqui agora eu só vou vir aqui nessa pontinha que eu tenho, ó, terminei meu ponto alto, vou vir aqui nesta pontinha, logo onde a gente fez o último ponto. E só vou puxar no meu fiozinho aqui por dentro, fazer um ponto baixíssimo. E puxo o meu fio. E agora aqui eu já posso dar 2 nozinhos com este outro fiozinho que eu tenho aqui, que é o fiozinho de onde a gente começa. Esse fiozinho aqui eu já posso esconder aqui por dentro dos pontos, e a minha outra pontinha também está assim, arredondada, né? Que é onde a gente faz ali o começo das correntinhas. Terminei de fazer tudo. Eu fiz no total aqui 7 florzinhas vermelhas com o miolinho prateado. Aqui eu fiz 2 florzinhas inteiras para intercalar. Então, eu fiz o mesmo processo, os mesmos pontos, só que eu fiz ela inteira na cor prateada, que é a cor do miolinho. Temos aqui o laço e eu fiz também 5 florzinhas, 5 folhinhas. As folhinhas nós podemos usar assim, colocar ela de ladinho para prender, assim, saindo as 2 folhinhas para o mesmo lado, e também podemos usar ela de compridinho assim, para ficar uma para cada lado. Então, eu vou montar aqui, agora é só realmente montagem, a gente pode montar da forma como a gente achar melhor. Então, a gente vai encaixando aqui as florzinhas, as folhinhas, o laço vai ficar bem aqui na pontinha do meu trabalho. Aqui vai ser a parte de baixo do meu laço, que é o lacinho que vai ficar pendurado aqui
que eu vou colar por baixo. E aqui a gente só faz a montagem da forma como a gente preferir. Então, algumas florzinhas eu vou deixar elas assim, nesse formato, né? Sem passar uma por cima da outra. E algumas eu vou colocar por cima da outra pétala. Então, vou fazer aqui a montagem que eu acho que fica mais bonitinha. Vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. E se quiserem fazer igual a minha, é só dar um print depois aí na tela, quando eu terminar aqui de montar a minha, tá? Como sugestão para vocês. Então, vou fazer aqui a minha montagem e mostro para vocês. E agora, já posicionei tudo onde eu quero que fique nesse formato. Coloquei algumas folhinhas dobradinhas e algumas por inteiro. Então, ó, aqui tá dobradinha, aqui tá assim, transversal, aqui tá por inteiro, aqui tá esticadinha, ó, e aqui dobradinha. E o laço nós vamos colar assim também. Então, a gente vira o laço aqui pra parte onde ela é o lado certo. A gente pode até deixar um pouquinho mais pra cima, outro um pouquinho mais pra baixo. E aí, nós vamos colar ele assim, dobradinho aqui, e esse daqui por cima. E as florzinhas nós vamos colar assim na posição aqui que a gente escolher. Então, algumas, ó, essa daqui tá por cima dessa. Então, propositalmente, algumas eu fiz assim. Umas um pouco mais apertadinhas, outras um pouco mais abertas. A gente vai encaixando conforme a gente acha que fica melhor. Então, aqui é só para mostrar para vocês, ó, essa folhinha está esticadinha e essa daqui, ó, por exemplo, ela está de ladinho. Então, ó, só dobro ela assim, de ladinho e coloco aqui. Então, é nesse formato aqui agora que eu vou colar tudo e eu vou utilizar aqui a cola quente para poder colar. Então, vou passar um pouquinho de cola na parte de trás e vou colar. Vou escolher um sentido aqui para eu colar todas as minhas florzinhas. Então, eu vou começar aqui pela parte de baixo. O lacinho eu vou deixar para colar depois que eu colar aqui as florzinhas, porque ele vai acabar ficando um pouquinho em cima aqui da florzinha quando eu for colocar. Então, aqui eu vou colar primeiro essa partezinha, então só vou passar a cola mesmo. Aqui eu vou juntar ele no meinho. E aqui passar a cola e colocar o lacinho. Vou mostrar para vocês aqui como que eu estou fazendo, então, a colagem de uma das florzinhas. Essa daqui eu já coloquei e essa folhinha também. Aqui eu estou passando cola, um pouquinho de cola aqui no meio, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Aqui, quando vocês forem colocar, vejam se as pétalas estão viradas todas certinhas para cima. A gente não vai encher de cola para não sair pelos buraquinhos, porque vai aparecer, vai ficar feio. Então, a gente vai passar bem aqui no meinho e nas pétalas, que é onde a gente pode encostar aqui. Então, vou mostrar uma aqui para vocês. Então, estou pondo um pouquinho aqui no meinho, um pouquinho aqui do lado e um pouquinho aqui do outro lado. E aqui essa parte é a parte onde eu vou colocar, né, aqui na parte verde da guirlanda. Então, aqui eu já posiciono ela bonitinho, do jeitinho que eu quero que ela fique, pra fixar. Ó. Aí, assim, ela não sai pelos buraquinhos, a cola, continua o detalhe da nossa florzinha, né? Que é esse charminho exatamente aqui dos buraquinhos, pra aparecer, a gente não tampa eles, e ó, ela fica bem presa. Passem aí cola apenas o suficiente mesmo pra que prenda, ó, tá bem preso. Estão vendo que eu tô puxando pela flor? Tá bem presinha. Prendam aí com o suficiente para que ela fique bem presinha e posicionada bem certinha. E é assim que eu vou fazer o preenchimento agora de todas as flores. Ah, só um outro detalhe. Cuidado na hora de colar para vocês não fazerem assim com a flor, porque ela vai ficar esticada, né, dando a volta assim por cima. Então, deixem ela colada só aqui nessa parte reta mesmo, para que o restante fique mais assim para fora, para ela ficar bem bonitinha. Guirlanda pronta! Olha que lindíssima que ficou nossa guirlanda. Todas as florzinhas coladas.
ficou muito, muito delicada e super no clima de Natal. E aí, tá aí também uma sugestão para vocês, fora da época de Natal, fazendo em outras cores, nós podemos criar guirlandas também para a porta de quartos, porta de maternidade, fica uma graça. Olha que delicadeza que ficou nossa guirlanda. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Espero que de vocês tenha ficado lindo e incrível também. E já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever nos canais das linhas corrente. Aguardo vocês para mais receitinhas como esta. Um beijo e até o próximo vídeo.